Nossa história acontece em meio às pitorescas margens do Mar da Galileia, especificamente na encantadora vila de pescadores chamada Betsaida. Esta pequena vila possui uma rica tapeçaria de nuances históricas, localizada estrategicamente na fronteira entre os territórios judeus e gentios. Essa posição geográfica única a transforma em um ponto de convergência entre culturas diversas, mas também um caldeirão de tensões políticas e complexidades sociais. A influência do dominante Império Romano sobre a região acrescenta camadas de dinâmicas, tornando Betsaida não apenas um cenário idílico, mas também um microcosmo das relações e desafios entre diferentes povos. É nesse contexto que nasce o protagonista da nossa história, Simão, filho de Jonas. A vida de Simão é entrelaçada com as complexidades culturais e políticas de sua vila natal. Desde muito jovem, ele absorve a atmosfera de constante tensão política e a rica cultura de diversidade que permeia a comunidade de pescadores. São essas experiências que moldam sua personalidade, incutindo nele um senso agudo de justiça e uma postura resiliente perante as adversidades da vida. Mesmo em sua juventude, Simão já demonstra uma disposição notável para defender seus valores com determinação, enfrentando os desafios com coragem. O pai de Simão, também chamado João, é um dos responsáveis por uma operação de pesca comercial em parceria com um homem chamado Zebedeu, possivelmente um parente por afinidade. No entanto, a pesca na região do Mar da Galileia não é uma atividade simplesmente local. É uma indústria que sustenta toda a região e, como tal, está sujeita à atenção vigilante e tributações do Império Romano. A pesca nessas águas é uma tarefa árdua e desafiadora, complicada ainda mais pela classificação frequente dos pescadores como potenciais ladrões pelas autoridades romanas. Nesse ambiente, a pesca exige tanto habilidade técnica quanto determinação, enquanto os pescadores constantemente enfrentam a sombra do domínio romano sobre a indústria. À medida que Simão atinge a maturidade, ele decide se casar com uma mulher de sua vila natal e, buscando melhores oportunidades, muda-se para a cidade portuária de Cafarnaum. Essa mudança marca uma transição significativa, levando-o de um ambiente tranquilo e aparentemente isolado para uma cidade dinâmica e movimentada. Cafarnaum, sendo um centro movimentado de comércio e intercâmbio cultural, oferece uma visão contrastante em relação à vida em Betsaida. Simão agora está imerso em uma paisagem urbana cheia de atividades, onde diferentes culturas se entrelaçam e uma variedade de pessoas interage diariamente. A vida de Simão e sua família em Cafarnaum cruzam com os ventos de mudança trazidos por um movimento religioso emergente nas margens do Rio Jordão, liderado pelo famoso pregador João Batista. Esse movimento atrai israelitas de várias origens e posições sociais, desde coletores de impostos até fariseus e pescadores como Simão e sua família. O movimento representa uma busca por algo mais profundo e transformador, uma resposta à crescente insatisfação com a invasão romana e um desejo constante por libertação. Enquanto o irmão de Simão, André, é atraído pelo movimento de João Batista e decide se tornar um de seus discípulos, Simão, juntamente com outros membros da família como Tiago e João, permanece em Cafarnaum para continuar a pesca. Essa decisão não é apenas uma escolha pragmática, mas também reflete a importância vital da indústria da pesca para sustentar suas famílias e a comunidade em geral. A pesca, apesar das dificuldades impostas pelas autoridades romanas, é uma atividade indispensável para a subsistência na região. A vida cotidiana de Simão é drasticamente interrompida quando ele é apresentado a um homem chamado Jesus. Esse encontro crucial é intermediado por seu irmão André, que já estava envolvido com o movimento de João Batista e reconhece algo excepcional em Jesus. Esse encontro muda tudo para Simão. A personalidade carismática e os ensinamentos profundos de Jesus imediatamente capturam a atenção e o coração de Simão. É nesse ponto que começa uma jornada que transformará Simão em Pedro, um dos discípulos mais proeminentes e influentes de Jesus. Ao longo do tempo, a relação entre Pedro e Jesus se aprofunda. Pedro testemunha não apenas os milagres e ensinamentos poderosos de Jesus, mas também compartilha momentos pessoais e íntimos com ele e os outros discípulos. Ele está lá quando Jesus cura os doentes, alimenta as multidões famintas com alguns pães e peixes e desafia as normas da época.
Pedro também experimenta a convicção de Jesus quando, após uma noite infrutífera de pesca, Jesus o encoraja a lançar as redes novamente, resultando em uma captura abundante. Esse momento é profundamente simbólico para Pedro, mostrando-lhe que com fé e confiança em Jesus, as possibilidades são ilimitadas. À medida que a relação entre Pedro e Jesus se fortalece, Pedro passa por um processo de autodescoberta e transformação. Ele começa a perceber que Jesus não é apenas um mestre inspirador, mas o Messias prometido, o Filho de Deus. Essa revelação tem um impacto sísmico em Pedro, desafiando sua visão de mundo e abrindo novos horizontes espirituais. Nos 3 anos do ministério terreno de Jesus, os 12 discípulos caminharam ao lado do Mestre e aprenderam as verdades do reino de Deus. Esse tempo foi imprescindível na vida daqueles homens. Foi um processo de ajustes e transformação no caráter de todos eles, a partir do que iam conhecendo acerca do Messias. Em vários momentos, todos eles demonstraram dúvida ou falta de fé. Mesmo assim, foi uma caminhada crescente de descobertas. Somente depois da morte e ressurreição de Jesus é que Pedro e os demais discípulos compreenderam plenamente quem ele era e o cumprimento de todas as profecias a respeito do Cristo. Somente depois de ser interrogado por Jesus na praia é que Pedro teve a sua conversão genuína. No Pentecostes, todos foram selados com o Espírito Santo prometido por Jesus. Em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, Pedro recusou reconhecer a Jesus. Após encontrar o olhar do Senhor e ouvir o canto do galo, Pedro apressou-se e derramou lágrimas em abundância, revelando tristeza e pesar. Talvez ele acreditasse que não havia mais possibilidades. Após ter negado o Senhor, poderia ser que não mais se intitulasse como discípulo. Talvez merecesse também ser rejeitado por Jesus. Pedro cometeu um erro sério. No entanto, o perdão do Senhor supera uma miríade de transgressões. O anjo no túmulo na manhã de domingo foi extremamente explícito ao instruir as mulheres a notificarem os discípulos e Pedro de que Jesus havia ressuscitado. Pedro foi deliberadamente mencionado, não passou despercebido. O Senhor não o havia descartado, mas sim o havia perdoado. Num momento posterior, Pedro havia optado por ir pescar. Exercendo sua influência sobre os outros 6 discípulos o acompanharam. Jesus apareceu na costa e indagou: "Filhos, vocês têm algo para comer?" Novamente, Pedro não foi excluído ou menosprezado, mas sim chamado de filho, tal como os outros discípulos. Quando desembarcaram, notaram que Jesus já havia preparado pão e peixe assado sobre brasas. Depois de compartilharem essa refeição, Jesus dirigiu uma pergunta a Pedro: "Simão, filho de João, você me ama? Cuide das minhas ovelhas." Pedro foi questionado 3 vezes, e nesta ocasião, de forma humilde, confirmou seu amor por Cristo Jesus. Por meio do amor e do perdão de Jesus, Pedro passou por uma transformação. Ele se converteu em um seguidor obediente, perseverante e cheio de amor. Comprometeu-se e estava disposto a sacrificar sua vida em prol do reino de Deus, exatamente como o Senhor Jesus havia profetizado quando disse que ele se tornaria um pescador de homens. Após receberem a promessa do Espírito, os discípulos, especialmente Pedro, foram fortalecidos e pregaram o Evangelho de Cristo com coragem e poder. No seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, Pedro deu testemunho e exortou a todos ao arrependimento. Quase 3.000 pessoas receberam a palavra e foram batizadas. Em outra ocasião, quando Pedro e João curaram um homem aleijado de nascença, aproveitaram a oportunidade para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo no templo. O povo ficou maravilhado com o milagre. E Pedro enfatizou que a cura aconteceu pela fé, no nome de Jesus ressurreto. Pedro e João foram presos pelos líderes religiosos devido ao seu testemunho sobre Jesus, mas aproximadamente 5.000 pessoas que ouviram a palavra creram. Essas pessoas perseveraram unidas em oração e na pregação ousada da palavra de Deus. Pedro também escreveu 2 epístolas que estão na Bíblia, destinadas para os cristãos dispersos na Ásia Menor. Essas cartas visavam instruir, encorajar e fortalecer os crentes espiritualmente. Elas são evidências da obediência de Pedro às ordens de Jesus: fortalecer os irmãos e cuidar do rebanho de Deus. É importante observar que, ao contrário da tradição católica romana, Pedro não foi o primeiro papa cristão. A liderança da igreja primitiva era compartilhada entre todos os apóstolos, com Jesus Cristo sendo reconhecido como o cabeça da igreja. A Bíblia enfatiza que Cristo é a pedra viva e preciosa sobre a qual a igreja é edificada. Embora os detalhes exatos de sua morte não estejam registrados na Bíblia,
A tradição histórica relata que Pedro foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo, por sua própria solicitação, considerando-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Essa atitude refletiu seu desejo de seguir os passos de Jesus. No contexto de uma crescente perseguição contra os cristãos, especialmente após o incêndio de Roma atribuído a Nero, muitos cristãos, incluindo Pedro e Paulo, foram presos e martirizados. Eles enfrentaram a morte com a firme convicção de glorificar a Deus em seus sofrimentos, seguindo o exemplo de Cristo. Pedro passou por uma transformação profunda em sua vida após se tornar seguidor de Jesus. Ao longo de sua jornada, teve sucessos e falhas, cometeu erros e se arrependeu. No entanto, ele cresceu na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como todos nós, ele era um ser humano imperfeito, experimentando medo, dúvida, coragem, orgulho, mentiras e lágrimas. No entanto, ele fez a escolha ousada de se entregar completamente a Cristo, abandonando seu passado. O temperamento forte e impulsivo de Pedro foi transformado pelo amor carinhoso e pela graça maravilhosa de Cristo, permitindo que uma nova vida emergisse. Isso serve como um lembrete de como a intervenção de Jesus pode mudar profundamente uma pessoa, capacitando-a a superar suas fraquezas e se tornar um exemplo de crescimento espiritual e dedicação.